Oi, Lúcio, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? A gente vai se ajeitando aí, né? Deixa Isso. eu, deixa eu virar minha câmera aqui também. A gente tem um número muito grande, já são 50 pessoas nos acompanhando nessa tarde e a gente vai procurar respeitar aí o horário das 17 horas por início, né? Sim. Mas esse é um momento bastante importante, né? A CIRS ela tem procurado desde a semana passada, trazer para os seus associados, para as empresas aqui do Alto Vale, informações relacionadas a esse grave problema, a esse momento, e a gente não poderia certamente de também conversar sobre esse assunto tão importante que são as nossas linhas de financiamento, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta, a gente está por aqui, vamos esperar os nossos telespectadores, se assim a gente puder dizer, né, Tá bom. chegarem por aqui para que a gente possa conversar. Só já Tá bom. colocando, a gente vai procurar, né, Lúcio, mostrar também aqui quais são os caminhos, como que as empresas devem, por meio do portal do Badesc, acessar essas informações sobre o que nós vamos conversar hoje. Tá bem? Então é Tá bom. isso, né? Tá certo. Vamos Vamos lá, aguardar. vamos aguardar as pessoas chegando aí. Tá bom. Obrigado. Tu vais ir mostrando as telas, Kleber? Ou como é que funciona? Isso, a gente vai mostrar as telas aqui, aí tu faz o passo a passo conosco, né? Tá. E vamos torcer para tudo dar certo. Tá bom, então. Tá certo. A gente deve receber e até incentivar aqui as pessoas que estão nos acompanhando que possam apresentar algum questionamento, alguma pergunta, né? E se a gente tiver a condição de responder isso agora, de imediato, a gente faz, senão por outro momento, em outro canal, a gente procura oferecer respostas que porventura surjam aqui. Uma coisa também que é bacana, viu, Lúcio? A FACISC, que é a nossa federação, ela divulgou essa nossa iniciativa aqui para todo o estado, né, para que as associações empresariais, os seus associados, em outros lugares aí de Santa Catarina também possam estar nos acompanhando, já que é uma informação nesse momento que ela é extremamente importante, né? Ok. Que bom. Tô vendo aqui o Liba Fronza, que é presidente lá da CI de Navegantes, entrando. Ah, Bacana, obrigado aí, Liba, por estar nos acompanhando. Vamos lá, tem bastante gente entrando aí. Eu fui pegar uma caneta, não foge não, hein? então, ó, Kleber, Julian, ó, Kleber, Oi, vamos lá, Lúcio. é que agora, por exemplo, tocou o telefone, cara. Eu tô com um problema nesse telefone que apareceu aqui, ele cancelou já. Eu não consigo Ok, tirar a ligação quando eu tô em, né? ok. Eu preciso, Va- eu gostaria de ficar sem esse problema, né? certo. Tu consegues, pelo modo avião, não deu certo? Eu Tô coloquei no habilitando o modo modo avião. avião. Ah, é? Vamos tentar tocar, até porque tem bastante gente, a gente está com quase Tá, 100 pessoas já, tá bom. e vai ser uma dificuldade, a gente vai ter que ir tentando, vamos lá, tentando contornar aí, né? Sim, Gente, eu acho que já são 17h02, e já tem uma pergunta, eu vou anotando aqui essas perguntas, tá? Para que a gente possa ir falando durante a nossa conversa. Então, no primeiro momento, eu gostaria já de te agradecer, Lúcio, né, Tramontim, que é gerente de negócios do Badesc aí em Blumenau, né? Também agradecer ao presidente Eduardo, né, que foi super solícito, né? Inclusive, o presidente conversou conosco em várias oportunidades já, e colocando o Badesc à disposição, né? E aqui já faço uma primeira colocação.
Quem acompanha a situação de Rio do Sul, aqui dos municípios do Alto Vale, sabe que a gente sofre com outros tipos de problema, né? Nós temos aqui o problema de desastres naturais, enchentes. Em 2011 nós tivemos um grave momento aqui, passado pelas nossas empresas, né? E o Badesc, eu lembro bem, naquele momento foi a primeira instituição que colocou à disposição das empresas de Santa Catarina uma linha emergencial, né? E em outros episódios também o Badesc ele foi bastante ágil nesse sentido de disponibilizar para as empresas catarinenses, né, linhas de crédito naquele momento para acesso também emergencial, depois operando linhas do BNDES. E nesse momento a gente sente que não é diferente, né? Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? A todos os participantes, né, que estão ali presentes. Eu queria também agradecer ao meu presidente Eduardo, né, que me ligou para eu estar substituindo ele, né, devido à grande campanha que a gente está fazendo aí dessa linha do Badesc Emergencial. Eu queria agradecer aqui o convite do Kleber também, em nome do presidente Eduardo Schroeder da CIRS, com quem a gente tem uma afinidade bastante grande e que já trabalhamos, sim, né, numas outras situações emergenciais, né, nas enchentes de 2011 e de 2016. Em 2016 eu já estava aqui atendendo a região do Vale, do Alto Vale, né? Naquela ocasião a gente pulverizou aí na média de uns 6 milhões de reais em operações de no máximo 250 mil aos empreendedores que foram atingidos ali na região do Alto Vale, né? Isso, me recordo bem, a gente conversou muito e naquele momento a CIRS, ela, de verdade, assim, a gente recebeu muita ligação do estado inteiro, até pela proximidade que a gente construiu, né, não apenas com o Badesc, mas com outras instituições financeiras, né, em função daqueles momentos. E hoje não é diferente, a gente sente que tem, né, esse apoio dessas instituições, né, logo assim que esse momento surge, para que a gente possa oferecer algum tipo de resposta para as empresas de Santa Catarina. Bem, eu acho que a gente pode ir para uma ordem bem prática, né, Lúcio? Como é que está nesse momento? Quais foram as primeiras, né, respostas que o Badesc deu em relação ao diante dessa crise que a gente está vivendo nesse momento, que não é só em Rio do Sul, em Santa Catarina ou no Brasil, né? Bom, então, o Badesc, né, como ele tem essa missão do desenvolvimento econômico e sustentável do empreendedor catarinense, e agora trabalhando em contingenciamento nesse momento tão difícil e bastante atípico até, né, porque se trata de um contingenciamento diferente que nunca tivemos aqui na história da nossa região, do nosso estado, né? O Badesc se mostra, claro, bastante preocupado, né, e já se antecipou aí com algumas linhas de frente para estar atendendo todo o empreendedor catarinense, né? Para isso, então, né, o Badesc foi chamado pelo governo do estado a estar participando do grupo econômico, né, de onde saiu, então, essa proposta do governo do estado de estar liberando aí por meio do Badesc, né, o Badesc que vai operacionalizar toda essa questão de recursos, esse valor de 50 milhões, né, que estão disponíveis. Isso foi comunicado na sexta-feira já pelo governador, e desde então a gente, em regime de plantão, já está, né, num ritmo bastante frenético, até atendendo todo o empresariado catarinense, né? Eu fico aqui na região de Blumenau, né? Estamos aí com uma média de cada região, né, que são os gerentes de 300, 400, às vezes até 500 atendimentos dia, né? Então, através desses 50 milhões, a gente vai pulverizar, né, uma linha que se chama Badesc Emergencial, né? Vamos detalhar, então, um pouco dessa linha, né? Ela tem um valor mínimo de 15 mil e máximo de 150 mil reais, né? A uma taxa fixa de 0,3% ao mês, né? Então, nós temos essa linha com um prazo de 48 meses, sendo que são 12 de carência, né?
E essa carência também, no primeiro semestre da carência, não se paga nada, né? Nos primeiros 6 meses, do 7º ao 12º mês, então, é pago somente os juros, né? E a partir da 13ª prestação, então já entra a amortização do capital principal junto com os juros, né? Então são 36 parcelas aí depois para amortizar, né? É uma linha bastante... Esse o Badesc emergencial, né? Isso. A gente está falando agora do Badesc emergencial, né? Que a gente vai Isso, priorizar aí no valor máximo de 150 mil, né? Para isso. essa linha a gente vai trabalhar com garantia real, né? Alienação fiduciária no bem imóvel, né? E também no nosso site fica disponível aí, né, para o empreendedor estar acessando, estar navegando, né, no site www.badesc.gov.br. Ali existe, então, toda, né, uma demonstração de como funciona a linha, de todas as informações, está bem detalhado ali para o empreendedor. A gente vai mostrar já já, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui o site do Badesc, mas o Badesc não tem apenas a linha emergencial, né? Ele tem também o microcrédito para aquelas pessoas que precisam com juro zero, né? Pode falar um pouquinho para a gente também? É um case de sucesso, né, no estado de Santa Catarina, que foi iniciado pelo Badesc, né, há mais de 15 anos. Então, hoje, né, a gente atende os MEIs, que é o microempreendedor individual, né? Nessa ocasião do grupo econômico agora do estado, né, além dessa linha do emergencial, então a gente planejou ali 3 tipos de ações, né? Então a gente aumentou também o valor desse crédito para o MEI, né? Que antes as nossas parceiras, os CIPs, né? No caso de Rio do Sul, nós temos ali a Acredite, né? Trabalhávamos com um limite de 3 mil, né, por CNPJ, e agora então a gente também aumentou esse limite para 5 mil, sendo que cada MEI ele pode pegar até dois empréstimos, no caso, no valor de 5 mil reais, né? A taxa de juros é zero, né? O Badesc banca aí essa parte dos juros, né? E a outra ação também é para quem já tem, né, os financiamentos em andamento aqui com o Badesc, esse fôlego de pagamento aí, né? Essa carência de mais 6 meses postergando os pagamentos, né? Ok, legal. Lúcio, a gente vai mostrar aqui, não sei se você vai conseguir nos acompanhar, espero que sim, mas vou tentar mostrar aqui, tá, o site do Badesc, certo? Sim. Acho que as pessoas estão conseguindo ver só uma partezinha dele, né? Até por causa da regulagem aqui da minha câmera, mas vou tentar ajustar isso aqui, peço a paciência de todos nesse momento, né? Até Sim. para que Vamos lá. não caia aqui a nossa chamada. Vou tentar se ajustar aqui nesse momento. É tudo ao vivo, gente. Aqui, agora, nesse momento, a gente tem que tentar se ajustar. Olha aí. Uhum. Então, Lúcio, esse é o site do Badesc, né? As pessoas estão Sim. acompanhando aí na nossa live. O site do Badesc, Ele- badesc.gov.br. Logo aqui em cima, a gente já tem, né, a questão de um banner falando, então, do Badesc emergencial, que é aquela primeira linha que você comentou. As pessoas, então, que quiserem, acessam a esse banner que está aqui, é isso? É isso mesmo. Ali tem esse banner, né? Aí as pessoas elas podem estar entrando diretamente no banner da linha, ali naquela tecla verde ali, né? Acesse aqui, naquela caixinha Linha, verde. como a gente fez. E vai aparecer aqui um demonstrativo, na verdade é uma descrição da linha, certo? Falando, né, que são destinados 50 milhões, como você colocou, sendo possível a contratação entre 15 e 150 mil, né, com taxa de juros a 0,3%. Agora, eu já vou te perguntar o seguinte, além desse 0,3%, tem algum outro tipo de taxa que o Badesc vai exigir para a contratação? Não, não, não. Para essa linha não tem mais nenhuma taxa. É só essa taxa de juros mesmo. Então já seria o custo efetivo total da linha, né? Ah, que bacana. Então, para a gente seguir, aquela pessoa que está
Tá lá em Navegantes aí, vamos usar o nosso amigo Liba Fronza, né, como exemplo aqui. O Grande Liba está lá em ponto. Navegantes, ele vai entrar aqui, vai escolher a cidade dele, é isso? Isso, Então vamos procurar Navegantes. A gente está falando de Rio do Sul, mas tem pessoas do estado inteiro nos acompanhando, então a gente vai acabar conversando dessa forma. E já aparece aqui, quando escolhe a cidade, direto contato da gerência de Blumenau, é o número do teu telefone celular, né, Lúcio? Com o teu isso, contato de e-mail, né? isso. E aqui a pessoa já pode, no valor de 15 a 150 mil reais, sugerir ou colocar o valor que ele queira financiar. É isso, né? É isso mesmo, a Então, simulação, vamos né? colocar aqui 150 mil para ver o que, que acontece. Já aparece aqui uma simulação, né? Com o número de parcelas aqui na primeira coluna, que ele já simula automático com 48 parcelas, né? Mas não necessariamente precisa ser 48, né? Não necessariamente, né? Ali é só uma simulação, né? O empreendedor, Ok. se ele quiser escolher um prazo menor, depois ele pode estar optando por menos prestações, né? Ok. E aqui a gente tem, então, em relação à questão dos juros, amortização, a prestação em si, a gente vê que tem 6 meses aqui de carência, é isso? Inclusive para juros, né? Isso, nos primeiros 6, então, como eu falei, né, não se paga nem os juros, e do sexto ao 12º somente os juros, né, para depois começar a amortizar, então, a partir da 13ª prestação. E aqui a gente, então, tem um financiamento, uma simulação de 150 mil reais. O custo total, né, a prestação aqui, o custo total fica em 164 mil, lembrando que é uma simulação, né? E a Sim, gente tem aqui, então, vamos falar em termos de juros, um valor de 14 mil reais ao longo desses 48 meses. É isso, né? é isso mesmo. Fica, então, um valor de juro irrisório aí, considerando todo o prazo e também a taxa, né, que está muito atrativa. Ô Lúcio, e aqui embaixo a gente tem aquela famosa situação que não são as letras miúdas, né? Mas até porque não está em letras miúdas, está na mesma fonte do demais do restante do site. Mas a gente tem um item aqui, até ontem uma pessoa me perguntou, e eu acredito que você já tenha respondido ali no início, né? Que essa operação está sujeita à incidência de IOF. Como é que é? Explica isso para gente. O IOF é um imposto do governo federal, né? Nós não temos como fugir disso, né? São impostos cobrados por qualquer banco em qualquer linha de financiamento, né? Então, o IOF ele vai incidir aí na casa de 1,88%, né? Esse juro, mas também vai depender a taxa de IOF dependendo também do valor do prazo, né? Ele é meio que segregado conforme o número de parcelas. Ok, o EOF, então, vocês calculam depois de o cliente definir, então, a questão da quantidade de parcelas, melhorar, Isso, afinar essa simulação, é isso, né? isso. Ok, a gente vai procurar aqui, eu vou procurar de forma bem rápida, vamos fazer uma simulação aqui para as pessoas que estão nos acompanhando de Rio do Sul, vou botar aqui Rio do Sul, segue o contato também, Lúcio Tramontim, e a gente vai colocar aqui um valor de 50 mil reais. Vamos ver, o site está bem rápido, até o Lúcio nos colocou antes, né? Que estava um pouco lento, porque são muitas pessoas demandando e simulando, né, Lúcio? Mas aqui Sim, tá, já aparece na hora uma ele teve, simulação. ele teve algumas oscilações, mas que bom que está funcionando tudo bem, né? É isso aí. Então já aparece aqui também, ó, num financiamento de 50 mil, 48 parcelas, a gente tem juros incidindo no total de 4.700 reais. Não dá para negar que é um financiamento bem atrativo, né? Sim, a gente se colocou à disposição do empreendedor, né? A gente que tem esse motivo de preocupação, né, com o desequilíbrio da dinâmica da nossa economia, né, do empreendedor de Santa Catarina. Então, eu acho que ficou bastante atrativo. E tanto é que a resposta está aí para nós como essa grande procura, né? Ô Lúcio, agora para a gente fazer uma comparação, não sei se você vai ter essa situação meio na memória, mas para a gente ter uma ideia, se o empreendedor ele fosse buscar um capital de giro nesse momento e não fosse pela linha emergencial,
uma média de quanto que está variando essas taxas de juro hoje no mercado? Então, o Badesc, ele sempre tem taxas mais subsidiadas do que qualquer banco, né? Justamente pela missão que ele tem, né? Na economia e pela própria autorização do Banco Central do Brasil, né? É de estar fornecendo aí crédito a médio e longo prazos com taxas subsidiadas, né? Então, tirando essa situação emergencial agora do Covid-19, né? A gente está trabalhando aí com taxas na média de 0,70 para investimento fixo, né? E de 0,89, 0,88 quando se trata de capital de giro, né? Sendo que para o giro o nosso prazo máximo é de 60 meses, também com 12 de carência, né? E todas as nossas outras linhas para investimento fixo, então ali eu estou falando de obras civis, de instalações, de maquinário, de ampliação, de modernização de parque fabril, toda essa parte do ativo imobilizado, né? A gente está trabalhando com uma média aí de 96 meses, que são 8 anos, né? E até 1 ano e meio de carência, então com 18 meses de carência. Ok. Vamos tentar já ir para algumas perguntas que a gente tem. A Viviane, ela está perguntando aqui quais são os documentos, qual que é a documentação necessária para contratar a linha emergencial. Onde é que a gente pode conferir isso? Então, pode clicar ali na caixinha, né? Onde a gente estava. Ali já no site já vai aparecer Ah, em cima. Aqui, ó. ok. Eu só faço Ação. uma observação que vai aparecer, gente, antes de você fazer a simulação, tá? Porque a gente fez a simulação aqui, aí não aparece mais os documentos necessários. Então é só dar um voltar no navegador e volta para essa página inicial aqui que a gente mostrou, e logo abaixo tem a questão da simulação. Então são os documentos digitalizados, né? Hoje é tudo Isso, digitalizado, é isso? Envia tudo pelo sistema, para o Badesc, nada isso, mais isso. físico. Você mostrou antes ali o meu e-mail, né? Então, eu estou encarregado de receber toda essa documentação. Então, se nós observarmos ali o número 1 da relação de documentos, é o formulário de solicitação de financiamento, né? Então, o Eu vou até abrir empreendedor... ele aqui. Pode falando que eu vou abrir, eu cliquei aqui, né? Isso. Então, no caso, a empresa preenche, né, esse formulário, né, o empresário ou o seu contador, ele vai preencher com o maior número de informações possíveis, né? Ele vai colocar ali, então, todos os dados da empresa, da localização, endereço, vai colocar também o valor que ele está necessitando, né? E aí, junto... Primeiro item aqui, né, são os dados cadastrais, né? A caracterização da empresa, como você falou. Isso. E depois vem uma questão aqui, eu já vou entrar nisso, porque é o que sempre gera dúvida, né? Eu vou aproveitar aqui que a gente está seguindo esse formulário para a gente ser bem didático. A gente tem a questão das garantias. Vamos lá, se você puder explanar um pouquinho para a gente, Lúcio. Uhum. Então, para essa linha, a garantia ela é real, né? Então, a gente está trabalhando com essa garantia no índice de 1 por 1. Então, para o empreendedor que pega, por exemplo, um valor de 100 mil, ele vai alienar ali um bem imóvel também no valor de 100 mil, né? Então, seria, no caso, uma garantia real. Estou falando aqui de apartamento, de casa, de sítio, de sala comercial, de terreno, coisa nesse sentido, né? Já responde então a pergunta da Grazi, que ela nos fez da seguinte forma: imóvel em garantia pode ser imóvel rural? Pode, é isso que você está nos informando, Pode, certo? pode. Isso. Se for o imóvel for dentro do estado de Santa Catarina, ele pode ser rural, sim. A gente está aceitando também para essa linha imóveis fora do nosso estado, né? Mas aí tem que ser um imóvel urbano. Ah, ok. E se a gente for falar então um por um, só para deixar bem claro, aquela pessoa que queira financiar o limite aí, que é 150 mil reais, ela tem que ter um imóvel que vai ser avaliado por um técnico do Badesc, né? Até o valor de 150 mil. É o Badesc que faz essa avaliação, né? Na verdade, essa avaliação, né?
hoje já existe, aqui nessa relação de documentos, ali quando se fala de garantia também já está explicando, tá? É possível, por exemplo, se escapar, né, fugir dessa avaliação, desde que se apresente uma cópia do carnê do IPTU, né? Ou que haja algum valor na matrícula do bem que supra o valor do financiamento, seja por uma transação que já houve na matrícula, seja por alguma avaliação de transferência no cálculo do ITBI. Então, se for enviado essa cópia de carnê de IPTU, ou se consta algum valor na matrícula, ou se há algum documento oficial de prefeitura, né, de avaliação fiscal de ITBI, onde consta o valor desse bem, e que esse valor ele já seja igual ou superior ao valor solicitado do financiamento, então já é dispensado também essa questão do laudo de avaliação. Tá? Caso não tenha, né, ele não supra isso, aí sim, a empresa ela tem que contratar aí um engenheiro, né, para estar fazendo o laudo. Ele fica em cargo do mutuário daí, tá? Ok, não é o Badesc que faz então, só esclarecendo. Mas é bacana, né, essa informação. Então, aquela pessoa que queira, um empresário que queira, ele pode utilizar os dados aí do carnê do IPTU, a matrícula do imóvel, né? São várias formas que ele tem de comprovar, né, o valor de mercado desse imóvel, né? Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, tá, Lúcio, pelo Só um WhatsApp. pouquinho que eu estou sem volume aqui. Tá bem. Mas é um recado aqui paroquial, digamos assim, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas pelo WhatsApp. Eu não consigo, gente, ter acesso nesse momento ao meu WhatsApp. A gente está somente olhando as perguntas que estão aqui sendo enviadas, né, pelo Instagram. Então, se vocês puderem nos auxiliar nesse momento, né, eu estou sozinho aqui, o Lúcio também, e a gente está com essa dificuldade. Deu uma travadinha aí. Opa, sim, agora tá, só para regularizar o volume aqui, deu certo. Tá, ô Lúcio, e aqui no formulário, na sequência, tem o item principais, produtos e faturamento. Como é que a pessoa preenche isso aqui? Na verdade, é um preenchimento simples, né? Ela, por exemplo, se for uma loja de vários produtos, ela vai relacionar aqui o percentual de faturamento de cada produto que ela vende, né? É mais ou menos Ok. isso. É bem simples esse preenchimento. E em relação aos sócios aqui também, tem todos os dados também dos sócios, né? Profissão, são dados dos cônjuges, né? É natural como você fazer qualquer outro financiamento, né? Isto é necessário, né? Porque a gente trabalha com uma plataforma sistematizada para avaliação do crédito, né? Então essas informações elas já são alimentadas dentro da plataforma, né? E aqui a gente tem, experiência no segmento, também diz respeito aos sócios, e aqui quando a gente fala de caracterização do projeto e declaração de propósitos, o que que o proponente ele vai colocar aqui como objetivo do projeto? Por exemplo, ele precisa de capital de giro, certo? É isso que ele Certo. vai colocar? É isso, ele vai colocar Bem capital. objetivo. Isso, é bem simples, né? Ele vai colocar capital de giro para suprir agora esse momento de crise do Covid-19 em função do fechamento do seu comércio, né? Do seu estabelecimento. E esse tipo de financiamento, aí você vai colocar se é capital de giro, é Não, investimento. aqui ele pode colocar como Badesc emergencial daí, Ok, tá? certo. Aqui, quando a gente fala em investimento, como é que funciona? Eu posso preencher aqui o valor, possivelmente, mas aquela pessoa ou aquele empresário que não fizer um investimento, ele só quer para capital de giro, certo? Vai o Sim. valor aqui também. Ou Aqui não pode nesse ser. sentido? Aqui, na verdade, o formulário até ele já é padronizado, né? Mas ele pode preencher só aqui o Uhum. valor do financiamento solicitado, tá? Ok. É Porque, só na se tiver verdade, investimento mesmo envolvido na operação. porque na verdade agora, né, pela característica, não seria recurso muito para investimento, né? É Ok, mais para não estar atrapalhando a capacidade aí da prestação de serviço, né, ou do comércio aí, né? Então ok. basta aqui para nós o preenchimento do valor do financiamento solicitado.
Então, para os empresários que estão nos acompanhando, a gente está mostrando aqui um pouquinho e falou de como que é a solicitação, né, o formulário que se preenche, e a gente volta aqui para a relação de documentos, né? O segundo documento são os documentos constitutivos da empresa, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, quiser comentar, mas é bem tranquilo, né? É o contrato social, né, junta comercial, o registro civil de pessoas jurídicas, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você vai responder agora nesse momento, mas vamos lá. A Ciras, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela não tem registro lá na JUSESC, né? Ela pode, por exemplo, uma associação, outra entidade, contratar essa linha emergencial ou ela é exclusivamente para micro, pequenas empresas? Essa linha ela foi destinada para micro e pequenas empresas, né? Então, uma Agora, empresa de médio porte, por exemplo, ela não pode se habilitar a essa linha. isso, ela é mais voltada para micro e pequena. A Ok, gente tem, a gente tem outras linhas que eu vou comentar depois, né, de funding do BNDES, que pode estar ok. se estendendo às médias também, tá? Ah, ok. E aqui tem uma relação de faturamento dos últimos 12 meses, né, assinado pelo contador. Também é um documento que a contabilidade auxilia aí na busca, né? Sim, sim. Esse é o principal documento, na verdade, tá? Para rodar essa plataforma aí do crédito. Então, é necessário que haja aí a assinatura, de preferência digital do contador, né? Mas Uhum. em casos onde não seja possível, há a possibilidade também de um carimbo com assinatura aí do contador. Ok, a gente tem uma cópia também do talão de cheque, o extrato bancário e tem autorização para consulta no Sistema Central de Risco, né? Então aqui é a documentação básica, né, Lúcio? Não tem muito diferente do que você fazer qualquer outro tipo de busca por crédito em outra instituição financeira, né? Sim. Na verdade, essa autorização é para a gente fazer essa consulta dentro do CIS-Bacen, né, lá do site do Badesc, para estar buscando o endividamento das empresas. A gente precisa da assinatura, né, somente com autorização para estar fazendo esse acesso dentro do CNPJ. Tem uma série de declarações também que são necessárias, mas essas declarações elas já estão, tem todos os modelos aqui também à disposição dos empresários, né? Vamos tentar abrir uma aqui, já tem uma declaração de escolaridade, por exemplo, é bem tranquilo de preencher, né? Então Ah, todos os documentos eles já estão à disposição, né? sim, isso. É, Na verdade, o Kleber, a número 12 aqui, que é o comprobatório da escolaridade, é a única que ele não colocou aqui, né? Porque nessa hora é difícil você pegar seu histórico escolar no colégio, né? Mas pode ok. ser uma declaração de próprio punho assinada, tá? Não há necessidade nem de autenticação em cartório. Ou também eu tenho esse modelo pronto, né? É só solicitar para mim no meu Isso, e-mail. tem todos os modelos aqui no próprio, pelo que eu estou verificando, tem todos os modelos de documentos e formulários. Então, basta fazer o download aqui e as pessoas podem preencher de forma bem, bem fácil também. Isso. Agora, ô Lúcio, uma pergunta que foi a primeira pergunta que a gente recebeu foi do José. Qual que é o prazo para liberação desse recurso? Vamos lá, o empresário ele preencheu todos esses documentos, mandou para vocês esses documentos. Como é que funciona essa análise, né? Quanto tempo isso vai levar? Até porque deve ser uma demanda gigantesca que vocês já estão recebendo, né? Então, se você puder Sim. falar um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, o prazo ele depende muito também da empresa, depende do Badesc e depende da questão cartorária, né? O Badesc hoje ele tem uma plataforma toda sistematizada, então quando a empresa ela envia o dossiê completo, que não falta nenhum documento, internalizando dentro da plataforma, ela já dá o resultado na hora da aprovação, tá? Ela pode estar aprovando, desaprovando, reduzindo o valor, mas é uma coisa muito rápida. A partir do momento que sai ali da plataforma, já parte para a contratação. E aí, então, eu estou falando aí de um prazo de 10, 15 dias, dependendo do Badesc, né? Mas a gente sabe que agora estamos com um decreto aí de prorrogação de prazo de home office para questões de cartório, né? Como a cédula, Uhum.
ela tem que tramitar, né, com assinatura registrada no cartório. Então, é provável que tenha que ter essa normalidade dentro do funcionamento dos cartórios, né, para estar liberando aí o recurso. Mas vamos lá, a gente vai torcer aí para que, sabendo mesmo que essa situação pode se estender, mas o empresário, então, ele tem tempo aí para preencher toda essa documentação, é o trâmite normal, né? Você falou em torno de 15 dias, vamos colocar 20 dias aí para essa operação toda, e a gente espera que um pouquinho antes desse tempo, né, de 20 dias, a gente tenha essa situação voltando o mais próximo da normalidade possível, até para que os empresários aí estão numa situação ficando cada vez mais difícil, não só para eles, né, mas também para os nossos trabalhadores, né? Sim, hoje nós já temos várias operações que foram processadas, né? E a gente está aguardando essa questão aí de cartório, tá? Porque Uhum. as primeiras empresas que já enviaram o dossiê completo, elas já foram internalizadas, né? Algumas demandas. É claro que hoje a fila aumentou bastante, né? Como eu falei, estou aqui das 7 da manhã às 11 da noite atendendo o telefone e respondendo e-mail, né? Mas quando o dossiê ele chega completo, aí se torna mais fácil, porque aí você alimenta todo o sistema que é parametrizado, né? E aí se torna mais rápido também. Ok. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente sobre essa linha? Ou a gente pode partir para outras linhas? O que que você acha? Tem mais alguma coisa que quer chamar atenção? Alguma dica que quer dar para o empresário na hora do preenchimento? Não, eu acho que já foi, né, foi mostrado aí bem detalhado, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que já foi explicitado aí de uma forma bem detalhada, bem completa. A gente tem aqui comentários sobre a dificuldade dos micro e pequenos empresários, né, de oferecer essa garantia real, mas em relação ao Badesc, é uma garantia necessária ou há perspectiva de algum outro tipo de aval, algo nesse sentido, nessas operações? A gente está trabalhando arduamente lá na sede em Florianópolis, a gente está constituindo um fundo estadual próprio do Badesc, tá? A gente já trabalhou com outros fundos garantidores, não foi uma experiência tão positiva, né? E agora a gente está criando esse fundo, né? Mas eu gosto mais de falar daquilo que já está em andamento, em funcionamento, né? Mas Até para a gente não gerar uma falsa perspectiva, né? isso. As Mas pessoas há sim essa aguardarem. possibilidade, em breve já devemos estar com um fundo estadual aí, tá? Também para quem não tem esse tipo de garantia. Ok? Em relação, a gente pode falar um pouquinho sobre o microcrédito, um pouco a mais. Você falou aqui na Acredite em Rio do Sul, que é onde os empresários, esses microempreendedores individuais, podem ter acesso a esse financiamento, né? Vocês acompanham de certo aí muito essas operações da Acredite? Tem tido uma procura boa aqui no Alto Vale em relação a esses financiamentos? Como é que tá? Sim, a gente acompanha, né? São recursos do Badesc que são liberados para essas OCIPs estarem pulverizando. Então, o Badesc ele precisa estar muito atento à questão desses recursos, né? Temos na região do Alto Vale a Acredite, temos aqui na região de Blumenau também, né? A questão do Banco do Povo, o Banco do Vale, tem a Profomento que atende a região de Brusque, Itajaí, são várias OCIPs, né? E o Badesc, então, libera recursos para que essas OCIPs repassem aos empreendedores. Né? Lá também, além daquela modalidade de juro zero, né? Também há outros tipos de empréstimo e de financiamento. Né? Certo. A gente está aqui no site acreditemicrofinancas.com.br. Esse é o site aqui da Acredite em Rio do Sul, né? E As pessoas que estão nos acompanhando e quiserem ter acesso a essas linhas com juros zero, então o canal é a Acredite, né? isso, ela disponibiliza vários agentes de crédito. Numa situação normal, eles iriam até as empresas, né? Eu acredito que agora, nessa situação, eles devem estar trabalhando também em casa, estilo home office, né?
mas ela disponibiliza ali vários agentes que podem estar fazendo o atendimento para esses microempreendedores individuais, né? Ok? A gente pode falar um pouquinho, Lúcio, ontem, eu não sei se você vai ter já essas informações, a gente conversou um pouquinho antes, não depende só de você ter acesso a essas informações, né, mas do próprio Badesk em si, da área de planejamento, como é que vai operar isso, né? Mas o BNDES ontem, se a gente for olhar aqui em circulares e avisos, ele tem uma circular número 10 de 2020 que fala sobre essa questão da linha BNDES automático, das mudanças, já também em relação a essa questão emergencial que a gente está vivendo. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, ou alguma perspectiva para nos dar, porque o Badesc ele também opera essas linhas do BNDES, assim como praticamente todos os outros bancos, né? É difícil o banco hoje que não opera com o BNDES, né? Sim. Não, eu vou falar um pouquinho assim, de uma forma mais geral, né? É claro que a gente sempre foi repassador de recursos do BNDES, né? Tivemos aí agora uma redução de limite nos últimos anos em função dos problemas que aconteceram, da Operação Lava Jato, né? Mas foi nos disponibilizado esse ano 20 milhões, né? De recursos para estar pulverizando aqui nas empresas de Santa Catarina. A gente tem esse limite para estar emprestando, né? E a nossa diretoria também já esteve no BNDES para ampliar, né? Já houve uma sinalização positiva da parte deles para estar ampliando também esse limite dos 20 milhões, né? A gente viu, então, na mídia e aí 55 bilhões de reais, né, para todo o país, né? Para os repassadores houve uma ampliação aí para 5 bilhões e o Badesc com certeza é uma das credenciadas que também vai pegar um pouco desse recurso, né, para estar repassando. Hoje, liguei hoje ainda à tarde, né, na área de operações do Badesc, a gente está trabalhando lá para estar reduzindo. Então, a gente está ao vivo aqui, tem no máximo mais 20 minutos para conversar, e eu vou pedir para o Lúcio voltar aqui, né? O Lúcio teve alguma dificuldade com é, o smartphone dele, ele está recebendo muitas ligações, ele tentou até desativar, mas não estava conseguindo. A gente segue ao vivo aqui, vou esperar o Lúcio voltar para a nossa live, né? Esperamos que ele consiga retornar. E a gente está falando aqui então sobre os financiamentos que o Badesc está disponibilizando nesse momento, em relação a esse momento emergencial que as nossas empresas, né, o Brasil inteiro está vivendo. Eu vou só aguardar o Lúcio, se ele puder, esperamos que ele consiga retornar. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre essas linhas do BNDES, que, como o Lúcio falou anteriormente, vai acabar atendendo um perfil de empresa um pouco maior também, né? Vamos ver se a gente consegue ter o Lúcio de volta aqui nessa nossa live. Se não tivermos, né, certamente a gente vai ter uma outra forma de passar essas informações para os nossos associados, para as empresas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu vou só recapitular aqui, a gente falou então um pouquinho até agora sobre a questão da linha Badesc emergencial, né? Vamos ver se é o Lúcio voltando aqui, ainda não é o Lúcio. Vou procurar o Lúcio aqui, não estou encontrando ele. Vamos torcer para que ele volte dentro de alguns minutinhos, até porque nós temos um tempo aqui, limite de 1 hora, né? O Lúcio está retornando, vamos lá, gente. O Lúcio está retornando aqui, estou adicionando ele. A gente pede desculpas, né? Mas a tecnologia também é isso, né? Esse desafio aí. Aí, voltamos, Lúcio, deu boa. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava comentando, então, que a gente está tratando, né, para estar diminuindo esse spread, né? Então, a gente tem aí hoje disponível esse recurso
Eu acho que a internet do Lúcio que não está muito boa nesse momento, né? Tá pensando bastante aí, né, Lúcio? Oi, não, na verdade são. Eu não consegui derrubar essa questão das ligações. Tá me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Pode continuar. Ô, Lúcio, eu vou tentando mostrar por aqui, tá? Para te ajudar no site do BNDES ou no site do próprio Badesc, como funciona essa questão, então, do BNDES, dessas linhas, como é que estão as expectativas, como você falou ou vinha falando anteriormente. Se você puder complementar, vai nos ajudar. Só virar a câmera aí para gente. Pode virar ela para ti. Opa, agora sim. Vamos lá. Alô? A câmera não está virada para ti, ela está virada para a tela do computador. Não sei se você quer virar ou não, também é opção tua, né? Mas Deixa, seguimos aí. deixa eu virar aqui. Agora Aí, sim. agora deu certo. Voltamos cem por Voltamos. cento operacionais aí. O problema, sabe o que que é? Tem uma. Eu não estou conseguindo derrubar no celular, mesmo ele ocupado em ligações, eu não consegui tirar essa questão. E tem pessoas tentando me ligar, né? Então acaba. Ah, imagino. Vamos lá, Lúcio. Mas então a gente está. BNDES. BNDES, a gente está, como eu falei antes, a gente tem uma perspectiva também de estar repassando dinheiro para médias empresas, né? Então, são aquelas que já têm faturamento aí acima dos 4,8 milhões ano, né? E que tem até um faturamento até 300 milhões. Então, a gente aí tem uma perspectiva de mais 50 operações, mais ou menos, de 400 mil reais, né? E com essa hipótese de sinal positivo do BNDES de estar aumentando esse funding para nós, então com certeza também a gente vai estar repassando aí para as empresas de Santa Catarina. O site do Badesc aqui, você está vendo, ele tem um simulador aqui com outras linhas, né, de crédito nesse momento, não é apenas a linha emergencial, né, mas está à disposição aqui no site do Badesc, outras linhas ainda para simular. Já tem alguma coisa sobre essa linha nova ou a gente ainda aguarda alguns dias? Na verdade, a gente já está operando com essas linhas do BNDES. O que pode estar acontecendo é uma redução de spread, tá? Mas a gente está trabalhando Ok. normalmente também com todas as outras linhas, né? A gente trabalha aí com uma gama de crédito, né? A gente tem recursos do Ministério do Turismo, temos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, temos outras fontes de recursos aí também que trabalha com taxa com 0,48 ao mês, com 0,70 ao mês. Então, há uma gama de linhas aí disponível para os empreendedores. Ok. Então, aqueles que quiserem já podem, inclusive aqui pelo site do Badesc também, a gente está vendo aqui tem BNDES, crédito, pequenas empresas, tem outras linhas, pode simular por aí, pode manter contato contigo aí em Florianópolis, que essas operações podem começar a ser de alguma forma processadas e, obviamente, se tiver uma condição melhor daqui para frente, o Badesc, assim como já fez em outros momentos, ele vai ofertar para o empresário essa condição mais vantajosa, né? Sim, sim, a gente está sempre repassando para as empresas o que for mais vantajoso, que tem a taxa menor, um prazo, né, mais elástico. Eu acho A que nossa. aconteceu isso em 2011, né? As empresas começaram pelo Badesc emergencial e ele tinha uma taxa um pouco mais alta e o Badesc migrou essas empresas para a operação do BNDES PER na época, né? Que tinha Isso, uma isso. taxa bem mais competitiva naquele momento, né? Era um recurso Sim. subsidiado, tudo isso, né? Sim, a gente mantém, né, esses clientes na nossa carteira e sempre que linhas novas surgem, né, com uma condição boa, a gente, né, como gerente de negócio, acaba passando para esses empreendedores, né? A gente trabalha aí nessa questão de garantia real também com o contrato guarda-chuva, onde essas operações aí, por exemplo, que a gente atendeu em 2016, né, sobrando índice de garantia, a gente pode estar liberando mais recursos utilizando a mesma garantia que já está com o Badesc, né? Então isso também facilita Surgiu bastante. uma pergunta bem interessante aqui. Passou, eu não consigo ver o nome mais de quem a fez, mas diz o seguinte: se a minha empresa não tiver se ela não tiver alguma CND, pode contratar desde que ela tenha a garantia para oferecer?
Então, para essa linha do Badesc emergencial, que a gente citou até 150 mil, a gente não está solicitando as certidões negativas, então não tem problema para nós, tá? Bacana. Exclusivo para essa linha. Nessa linha. Ok. E, Gente, a gente tem aí mais 5 minutinhos, tá? Com o Lúcio. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, uma sugestão, algo que queira apontar, basta digitar aqui, né? A gente vai tentar responder na medida do possível. Mas eu não sei, Lúcio, se você quer complementar com alguma informação. Como é que tá, na verdade, até para a gente falar um pouquinho do Badesc aqui? Opa, já surgiu aqui, ó. A garantia tem que ser em nome da empresa ou pode ser um terceiro? boa pergunta. A gente trabalha com essa garantia, ela pode ser em nome de qualquer pessoa, então ela pode ser no nome de um terceiro também. Quando a Ah, gente bacana. mostrou, quando a gente mostrou ali, Kleber, a relação de documentos, né? Então, no caso, se a garantia for de um terceiro, essa documentação que é exigida ali do sócio pessoa física, então será necessário enviar também essa documentação para do proprietário da garantia terceiro, né? Ah, ok. Agora eu consegui tirar aqui, tem mais algumas perguntas. A Dalva Câmeras. Se o imóvel é de maior valor e tem uma alienação em outro banco, pode ser usado como garantia real? Não, ele não pode, não é nem por uma questão, né, do Badesc, mas é que o próprio cartório ele não vai fazer essa alienação, né? Então Ok, tem que ser um imóvel livre de ônus. ok. Tem uma outra pergunta da Maju Pedraria. O imóvel tem que estar quitado? Sim, a matrícula tem que estar quitada, né? Porque quem vai alienar o imóvel é o proprietário da matrícula, né? Ok. Da Hybrid, qual o mínimo de atividade que o CNPJ tem que ter para ter esse direito de contratar? Tem um tempo mínimo? Tem que ter 2 anos de CNPJ ou não tem essa necessidade? Sim, há necessidade de pelo menos uns 10 meses de faturamento. Ok, A gente viu ali no hall de documentos que tem os 12 últimos faturamentos, né? Mas a gente está operando ali, se tiver uns 9, 10 também é possível, tá? Abaixo de ok. 7 faturamentos, a plataforma não está rodando. Eu vou dar mais uma repassadinha aqui. Tem bastante gente acompanhando, muito bacana, né? Bom, Qual o tempo de liberação a gente já falou. Existe uma forma de seleção ou é por ordem de chegada? É uma outra pergunta que nos veio aqui que é bem bacana. a gente vai trabalhar por ordem de chegada, né? Porque a gente está falando aí de 50 milhões, a gente percebeu que a demanda é muito, muito alta, né? Muito grande. Então, eu acho que por uma questão de justiça tem que ser por ordem de chegada mesmo, tá? Ok. Tem uma outra pergunta, vamos tentar ser rápido aqui. Quem não tem garantia real, tem alguma outra alternativa que você conheça? A única alternativa que a gente já comentou seria aqueles financiamentos do juro zero, né? Nessas OCIPs, no caso, no Rio do Sul ali, a Acredite, né? Aí Ok. aquelas operações são feitas com aval, tá? Em se Eu vou. falando de emergencial, o Badesc tem uma outra linha chamada Badesc Fácil, ela funciona numa plataforma totalmente digital, pode ser acessado badescfácil.com.br. Ali dentro dessa plataforma, valores até 100 mil também a gente está fazendo com aval. Tá? Ok. Mas aí eu já estou falando de uma linha que tem uma taxa um pouco mais alta, que ela não é tão subsidiada quanto essa parte do emergencial. Tá? O Badesc aceita como garantia real estoque de produtos acabados em matéria-prima, pelo que deu a entender na nossa conversa, não, né? Não, é só imóvel. Isso. Ok. Trata-se de imóvel. O imóvel deve estar livre e desembaraçado, é outra pergunta. Já foi respondida, né? Então, sim. Ok. Tenho financiamento com o Badesc, posso solicitar o emergencial? Pode, inclusive utilizando a mesma garantia, se tiver índice sobrando. Ah, ok. Gente, nós vamos encerrar por aqui.
tá? Eu acredito que nós colocamos praticamente todas as perguntas, tiramos todas as dúvidas. Certamente não vai ser a primeira e nem a última que nós faremos conversa com o Badesc, né? O Badesc já esteve conosco aí em vários outros momentos. As pessoas estão perguntando se a live vai ficar disponível. A gente deve deixar ela aqui por 24 horas, né? Que é o que se mantém aqui no Instagram, então procure assistir novamente, tem várias dúvidas, dicas, dúvidas, né, que foram respondidas, dicas, mas fica aí também, então, gente, badesc.gov.br, badesc.gov.br, acesse, você vai ter o contato do celular do Lúcio, você vai ter o e-mail dele, bem tranquilo de manter contato com ele, né? E qualquer dúvida que você tiver, por favor, nos procure na Sears. Nós estamos em home office, tá? Tanto eu, o nosso gerente de inovação, o Gabriel, a Tati do financeiro, as outras pessoas estão entrando em férias coletivas por 15 dias, mas a Sears não para. Nós estamos aqui, né, justamente para apoiar você, assim como o Badesc, nesse momento que as empresas tanto precisam. Lúcio, obrigado, cara. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado também ao presidente, né, Eduardo. A gente tem o mesmo presidente, o Eduardo, um é Machado e outro é Schroeder. Então, ao nosso presidente Eduardo também pela confiança que tem no nosso trabalho sempre. Então, gente, é isso aí. A gente agradece as pessoas que nos acompanharam, mais de 100 pessoas. Está aí o Paulo Fiamoncini, que também é da Acredite, né? As pessoas estão aqui conosco, gente de fora do Alto Vale, de Rio do Sul, e agradecemos muito por estarem conosco aqui nesse momento. Eu vou encerrar para que essa live ela possa estar disponível depois. Obrigado mais uma vez, Lúcio. Valeu. Obrigado a todos que participaram. Eu queria também agradecer, né, aos presidentes da CIRS e ao Eduardo Machado. Eu queria deixar, então, ali no site o meu e-mail, né, de preferência por e-mail, tá? Mas dizer que a demanda está bastante grande e que acesse o nosso site. Ele está bem explicativo, né? Basta juntar a documentação, né? Estamos atentos aí à questão do coronavírus, torcemos todos para que tudo se normalize no maior tempo breve possível. Obrigado a todos. Gente, e amanhã a gente deve ter aqui uma live também com o Luciano Pinheiro do Sebrae, diretor do Sebrae, falando sobre as ações do Sebrae Santa Catarina, que estão aqui também, tá? O Sebrae, né? Ana Paula aqui em Rio do Sul, o Doni, o Paulo, os nossos amigos do Sebrae, todos à disposição das empresas de Santa Catarina para ajudar nesse momento. Valeu, um abraço, era isso, até mais. Até, um abraço.